boa noite, amigas e amigos. Estamos começando mais um episódio do Pod Lu. E nosso entrevistado de hoje é o Dr. José Saraiva, cirurgião plástico, piloto e meu marido. E vocês que estão nos assistindo, ativem o sininho, curtam e se inscrevam no canal. Boa noite, José. Boa noite. Como é que você vai? Tudo bem. E você? Também estou ótimo. Que bom. Nos conte um pouco da sua vida, de como é que você veio parar em Atibaia, de como você me conheceu e também essa sua paixão pela aviação. Desde quando isso surgiu? Conta um pouquinho para a gente. Bom, minha trajetória... meu pai era advogado, depois virou comerciante, minha mãe dona de casa. E, assim, eu não tive uma orientação em família para medicina, né? Foi algo que foi surgindo devagar na minha vida. Então, eu me lembro que quando eu era criança, tinha aquelas revistas de variedades e eu gostava muito, porque eram umas revistas muito amigáveis, que tinham muita foto, tipo Manchete, Cruzeiro, né, que não existem mais. E sempre inserido nessas revistas tinha assuntos sobre medicina. E aquilo me interessava, principalmente no que tangia a cirurgia. Eu achava nossa, que coisa louca isso, né? A pessoa abrir outra, consertar alguma coisa, fechar e tudo funcionar depois. E aquilo sempre foi um assunto do meu interesse. E aí depois a cirurgia plástica, ela surgiu até antes de eu entrar na faculdade, porque eu gostava de cirurgia, eu já pensava em fazer medicina. E eu lembro que eu tenho uma facilidade para desenhar, para desenhar, para pintar. E então eu achei que, puxa, isso aqui é um negócio bacana, que junta as duas coisas, né? E eu fiquei sabendo, na verdade, que essa paixão pela cirurgia, ela começou realmente na infância, porque você operava as bonecas da Luciana, sua irmã. É verdade. É verdade isso? Na verdade, não foram muitos casos. A minha experiência não foi muito grande, mas uma vez ela ganhou um bonequinho que fazia xixi. E aí o bonequinho tinha dava uma madeira para ele fazia xixi de imediato, porque tinha um caninho por dentro que passava, né? Eu acho que de tanto ela derrubar o boneco, o caninho saiu do lugar, aí eu tive a ideia de abrir. Fiz uma abertura na barriga do boneco e liguei de novo o caninho lá e voltou a funcionar. Voltou a funcionar. E ela deve ter ficado super feliz, né? Em parte. Em parte. Porque você não conseguiu fechar a barriguinha. Não dava para fechar. Não dava para fechar. Tá certo. Então, e a cirurgia plástica veio dessa sua... eu acho que veio desse encontro aí de duas coisas que eu gostava, entendeu? Então, eu já entrei na faculdade para fazer cirurgia plástica. E, claro, que durante a faculdade você se encanta com outras coisas também, mas eu sempre voltava para a minha ideia original. E assim foi. Aí eu fiz a minha formação, que você sai da faculdade, você faz cirurgia geral, 2 anos primeiro, depois eu fiz cirurgia plástica. E comecei a trabalhar em São Paulo, porque eu recebi um convite de um grupo, uns colegas mais velhos para trabalhar com eles, e fui para lá. Para mim foi muito bom, porque eu peguei muita experiência em muito pouco tempo. Mas, assim, São Paulo, a rotina de São Paulo me cansava muito. Sim. Então, depois de 2 anos, assim, já estava com um consultório, trabalhando muito lá e tal, mas eu resolvi que eu tinha que plantar alguma coisa fora. E como é que você decidiu por Atibaia? Olha, foi o acaso, porque num domingo eu peguei assim um mapa de São Paulo, aí tracei uma roda assim ao redor da capital, onde eu pudesse ir e voltar em aproximadamente 1 hora. E aí eu marquei algumas cidades, Atibaia estava entre elas. E no primeiro sábado eu vim para Atibaia de manhã, por um acaso. Aí já cheguei em Atibaia, entrei numa clínica que tinha no centro funcionando no sábado, e na outra semana eu já estava atendendo. Que era do meu tio, Dr. Vanderlei. É verdade, de alguns amigos, dentre eles o Dr. Vanderlei.
E aí eu comecei a vir para Atibaia, eu já trabalhava em Campinas também, em São Paulo, então fiquei nesse ir e vir. Até que você me motivou em 99 a mudar para Atibaia, porque nós nos conhecemos em 98 e Gente, é verdade. foi rápido. Foi. Nós namoramos, noivamos e casamos em 4 meses. É verdade. Né? A gente quase matou todo Deu mundo tudo assim certo, do coração, mas deu tudo não é certo. algo que a gente recomenda Não. para a maioria das Para os pessoas. nossos filhos, eu acho que a gente nem contou Sim, isso ainda. não, eles sabem. Eles sabem. Mas realmente foi Avassalador. foi uma paixão avassaladora, né? né? Sim, claro. Tá certo. E você, né, é um ex-aluno do professor Ivo Pitangui, teve alguns momentos com ele, e o que você pode nos contar sobre isso? Já que ele é uma referência mundial em cirurgia plástica, né? Acho que na época que ele exercia eram pouquíssimos cirurgiões, e ele se super diferenciou e até hoje é lembrado. Como é que ele era como pessoa? Eu acho que é uma curiosidade que eu tinha e imagino que muitos tenham também. Tá. O professor Pitangui, ele teve um papel assim fundamental na cirurgia plástica estética, porque a cirurgia plástica ela se desenvolveu muito do ponto de vista técnico com as 2 guerras mundiais do século passado, a primeira e a segunda depois. Mas a cirurgia plástica era mais no sentido de reparar alguma coisa, de fechar uma ferida, e não tinha muito foco assim de ser um veículo para melhorar a qualidade de vida das pessoas, no sentido de criar uma sensação de bem-estar. Não tinha um viés muito estético. Não tinha. Aí o Pitangui teve esse papel assim fundamental, que ele começou a inserir isso de uma maneira mais forte na cirurgia plástica, e também começou a publicar. Ele era um homem de mídia, né? Ele além de ser um ídolo médico meu, ele era uma celebridade mundial, né? Ele era um excelente comunicador. Sim, ele se comunicava muito bem, ele falava muitos idiomas fluentemente, então ele era uma pessoa incrível. E no período que eu fiquei na clínica, no Rio, a gente tinha contato com ele, mas assim, claro, sempre aquela distância, né? Ele era muito ocupado, muito atarefado, mas era uma pessoa muito cordata, muito educada, e foi muito bacana ter convivido com ele. Que ótimo, que legal. E depois que você terminou a formação, né, de cirurgia plástica, você veio para São Paulo. Eu vim para São Paulo. E ficou quanto tempo em São Paulo? Bom, na cidade de São Paulo, morando em São Paulo, eu fiquei praticamente 6 anos morando em São Paulo. Mas eu, mesmo depois de ter mudado para Atibaia, eu continuei trabalhando em São Paulo por anos, né? Trabalhava em São Paulo, Campinas. Campinas era um trabalho que eu gostava muito também, porque era no hospital que a gente ajudava na formação de novos especialistas, né? Era um serviço de residência médica, cirurgia plástica. E aí, com o tempo, eu fui deixando as atividades fora. Primeiro foi São Paulo, que eu fui diminuindo, depois eu tirei, e por último foi Campinas, e hoje eu estou concentrado aqui. Só aqui em Atibaia, é verdade. Em Campinas você ficou bastante tempo, né, nesse serviço de formação de cirurgiões plásticos. 15 anos ou mais. No Hospital Mário Gatti. Isso. Muito bom. E agora nos conte um pouco sobre sua paixão pela aviação. Que eu tenho, gente, um papel fundamental nisso. Hoje ele é piloto de avião, mas inicialmente ele voava de paraglide e eu adorava, né? Bom, assim, paixão pela aviação, fascinação eu sempre tive, né? Eu acho que eu fiz o primeiro voo, andei, assim, fiz a primeira viagem de avião, eu tinha 9, 10 anos mais ou menos. Nossa, eu curti muito. E na época era uma coisa que não fazia parte da vida das pessoas ainda, era um momento assim especialíssimo, né? Você fazer uma viagem de avião. Inclusive era glamuroso, né? Sim, voar. Claro. Da época da Varig, você comia muito bem, talheres de louça, taças de cristal, era um negócio bem sofisticado você voar. E esse seu primeiro voo foi para onde? Foi para Recife.
fui passar umas férias no Nordeste com um primo meu. E é engraçado que esse primo meu, ele tem medo de avião até hoje, né? Ele era muito apavorado. E ele passou mal o voo todo, né? E eu curtindo aquele negócio lá, e ele querendo que chegasse, que parasse tudo, né? Mas esse foi o meu primeiro contato. E aí depois, essa questão de voar mesmo, ela surgiu aqui em Atibaia. Eu estava operando com um anestesista. O anestesista comentou que ele estava voando de parapente. E eu sempre achei que fosse um esporte radical e muito perigoso, né? Muito arriscado. Mas é um esporte radical, né? É um esporte radical, sim. Mas você pode fazê-lo com segurança. É como andar de moto. Você pode andar com segurança ou sem segurança, né? Depende muito do seu julgamento, de tudo que envolve aí o processo. Gente, e nessa época, nós temos 2 filhos, João e Luísa. E nessa época que o Zeca resolveu voar de paraglide, as crianças eram pequenas e nós já tínhamos a clínica e trabalhávamos demais. E eu que fazia o transporte dele, fazia o resgate, né? Isso. É assim. Então, eu via de tudo, inclusive alguns acidentes, graças a Deus, não dele, e morria de medo desse processo. hobby, desse processo. Ela foi plantando assim esse medo em mim, assim, daquilo. Aí chegou um dia de manhã que aí eu falei, eu não vou voar mais de parapente. Ah, mas isso demorou, né? Demorou um pouco. Foi. Mas aí eu lembro que no dia seguinte, era uma segunda-feira, ela pegou meu equipamento e vendeu. Ela já tinha um cliente para comprar o equipamento. Não, a história é um pouquinho diferente. É assim. Primeiro, você deixou o equipamento lá no quarto de hóspedes da nossa casa por uns 4, 5 meses. Eu não sei exatamente. Foram dias, não, foi rápido. Foram dias, então foram dias. E daí, eu adoro vender. Na verdade, eu acho que é algo que me dá prazer, é vender, né? Uhum. E eu vi aquilo lá, já tinha uns 15 dias, paradinho lá, e eu perguntei se eu podia vender. E vendi no mesmo dia. No mesmo dia, a pessoa foi retirar o paraglide. E eu fiquei muito feliz, achando que o processo do voo tinha finalizado por ali, mas não, né? Não. Aí depois, numa outra conversa também, parece que muita coisa acontece durante a cirurgia, né? Operando com um colega que estava voando, eu não sabia. Ele tinha acabado de tirar o brevet. E aí era uma cirurgia longa, a gente conversou muito e eu fiquei super interessado também. E aí voltou acendeu aquela chama lá da aviação de novo. Aí eu entrei no aeroclube, tirei o brevet e vou até hoje. E o bom é que você curte também, né? É verdade, é verdade. Porque avião, gente, é completamente diferente, assim, pelo menos a sensação que eu tenho. Inclusive, eu curto muito e estou aprendendo também, né? O avião você tem mais controle porque você não depende apenas da natureza, né? Da teoria de voo e tudo mais. Você tem um motor, então você controla mais as variáveis. Mas é muito gostoso, né? Voar é muito bom. Sim, voar é muito bom. E, na verdade, eu acho que o meu desejo em aprender a voar e querer realmente, né, levar isso para frente, foi interessante, porque nosso filho mora em Belo Horizonte, faz engenharia mecânica na UFMG, e quando a gente vai para Belo Horizonte, normalmente nós vamos de avião, porque é super rapidinho, 1h40, e normalmente em feriados. Então, a gente consegue avistar sempre a Fernão Dias ali, super lotada, e quando nós íamos de carro, às vezes levávamos 8 horas, né? E sempre com um copiloto, né? Inicialmente, ia um copiloto que era de Belo Horizonte também, e eu percebia o tanto que o Zeca e o Rafael curtiam aquilo. E, a partir de então, eu comecei a entender o quão bonito é e que delícia é. E, junto com tudo isso,
o que mais me motivava, que era ver meu filho rapidinho, Sim. né? Fazer o trajeto de uma forma rápida. Mas hoje a aviação faz parte da nossa vida, né? E a gente curte. Gostaria de voar mais, porque você depende também da natureza para voar, né? Você depende de algumas condições, mas é uma coisa que dá muito prazer para a gente. É verdade. E essa época do ano é uma época excelente para voo, Sim. não é? Não tem tantas térmicas, não é isso? A incidência de chuva diminui, então você tem Sim. dias mais constantes, né? Muito bom. E além do avião, qual o seu outro hobby? Viajar com você? É verdade. Também. Verdade. A gente adora. A gente gosta de sair para jantar, né? De viajar, ver filmes. Pedalar. Pedalar. Né? Pedalar. Muito bom. E me fala um pouquinho como é que é a sua vida digital. Como é que você lida com isso? Bom, eu estou engatinhando ainda na vida digital. Tem que contar a verdade verdadeira, sim. Porque, assim, hoje os jovens, eles já entram eles já crescem nesse mundo. Com a gente foi diferente, né? Com a gente foi diferente. É verdade, eu acho que eles já vêm com um chip diferente, né? Com Uma certeza. facilidade absurda, Com né? certeza. Então, para mim não foi fácil essa transição, né? Na verdade, eu estou ainda em processo de adaptação, mas é a comunicação dos nossos dias, né? Você tem que estar inserido nisso, porque a maneira que as pessoas têm hoje de se encontrar, de se ver, de falar, de trocar ideias, muitas vezes, né? Então... E eu acho que hoje o digital ele está substituindo praticamente todos os outros meios de comunicação, inclusive a TV. Inclusive a televisão. Né? A gente quase não assiste, né? A revista foi, acho que, a primeira vítima, o jornal também, né? Porque você pegava as notícias de manhã, notícias requentadas, que essas notícias tinham começado na véspera, no dia pela manhã. Hoje você vê verdade. tudo em tempo real. Eu né? acho, Zeca, que se João e Luísa fossem pequenininhos hoje em dia, e eu me lembro de uma situação muito bonitinha, muito engraçada, porque na escola eles pediram no Dia dos Pais para fazer um desenho seu. E aí o desenho que eles fizeram era você segurando um jornal, né? Talvez hoje fosse você segurando um celular. Eu era um devorador de jornal, né? Porque no domingo eu comprava a Folha e o Estado, que eram dessa grossura, assim. É mesmo. E eu ficava algumas horas de manhã lendo os jornais. É verdade. Eu não lembrava desse... Você lembra disso? Não lembrava, né? Agora sim. Então, aí eu fiquei imaginando, se fosse hoje, eles iam te desenhar com... Acho que todo mundo, né? Acho que todo mundo. Acho que todo mundo, né? Que bom. E me conta, atualmente, como é que está a sua vida na clínica? Você trabalha só na clínica hoje? Nós tivemos uma expansão, né? Conta um pouquinho sobre isso. Você não sabe. Eu sei, mas tem muita gente que não sabe. Gente, eu sei tudo dele. É assim, quando eu chamei e disse que eu ia entrevistá-lo, foi muito engraçado, porque ele fez... Mas você vai me entrevistar? Como é que é isso? Você sabe tudo sobre mim. Eu sei, mas tem muita gente que não sabe e tem curiosidade. Até porque é assim, gente, eu falo demais, né? Então, eu adoro me comunicar com todo mundo. E o Zeca tem uma personalidade diferente. Ele é mais quietão. Então, eu acredito que as pessoas tenham muito mais curiosidade sobre a sua vida do que sobre a minha. Mais misterioso. Você é mais misterioso, exatamente. Okay. A vida na clínica está ótima. A gente continua fazendo o que gosta, né? Mudamos a estrutura física da clínica para dar mais conforto para a gente, para os nossos amigos, nossos clientes. Estamos agregando outras especialidades médicas também, sempre especialidades que tenham sinergia com essa questão de bem-estar, de saúde, de beleza, de estética.
nos últimos tempos aí nós adquirimos uma plataforma que está nos ajudando muito, que é o BodyTite, uma tecnologia de radiofrequência bem bacana que a gente incorporou à nossa vida assim de uma maneira muito fácil, porque é um equipamento realmente muito bom, que oferece muito no sentido de agregar valor, não só para o paciente que vai fazer uma cirurgia, mas também para o paciente naquele momento que ele não deseja fazer uma cirurgia e ele tem um recurso muito bacana e de resultados muito bons assim no que toca principalmente a flacidez de pele e a gordura localizada. Que sempre foi um grande desafio da cirurgia plástica, Sim, porque, né? por exemplo, flacidez de pele, o recurso que a gente sempre teve de resolver flacidez de pele era você tirar o excedente de pele e costurar, né? Sim. Não que isso não seja necessário em muitas situações, claro, quando os excessos são muito grandes, você tem que recorrer a uma cirurgia mais aberta. Mas tem, em alguns casos, por exemplo, seria possível evitar uma incisão, uma abdominoplastia? Seria possível? Hoje sim, com essa tecnologia, porque, por exemplo, vamos falar de barriga, de abdômen. Tem o paciente para plástica de abdômen, aquele paciente que apresenta bastante excesso de pele, gordura, flacidez de músculo. Isso aí é um paciente para plástica de abdômen. E tem aquele paciente que é de lipoaspiração, é só uma gordura localizada, é uma pele boa, uma pele jovem, ela vai retrair super bem, você faz uma lipoaspiração. Mas tem aqueles pacientes todos do meio, né, que assim, se ficava, puxa, uma lipo, mas essa pele acho que não vai acompanhar. Mas uma plástica talvez seja demais para ela também, né? Então o BodyTite entra nesse gap, que é uma coisa bem bacana. Você insere um tratamento melhor em algumas situações para o paciente, com grau de menos invasivo, invasibilidade menor e com resultado muito bom. Muito bom. E eu acho também que ele veio... gente, eu acho que eu fiquei mais feliz com o BodyTite na clínica do que o próprio Zeca. Porque a gente assim, já conhecia o aparelho e tem pouquíssimos no Brasil, mas é uma tecnologia incrível. E ele trata algumas regiões que eu acho que assim, é o desejo de quase todas as mulheres, né, da minha idade para frente, e que antes era super difícil de tratar. Por exemplo, o braço, né, essa gordurinha, essa flacidez. Foi um ganho enorme em relação ao braço. Essa outra gordurinha que a gente tem aqui, que eu não sei como chama. Uma gordurinha axilar. Uma gordurinha axilar, que eram regiões super difíceis, né? De ser tratada, o braço, muitas vezes, tinha que fazer uma incisão longa. Quantas vezes eu contraindiquei uma cirurgia e falei, gente, para você não vale a pena a cirurgia, né? Mas hoje você indica uma coisa boa para a paciente, ela vai ter resultado, ela vai ver o resultado e vai resolver o problema dela e com uma cicatriz imperceptível, uma cicatriz mínima. Sim. Né? E o tempo de cirurgia, como é que é? Ele, com o uso do BodyTite, ele aumentou, ele diminuiu? Fala um pouco da segurança desse equipamento. Quando a gente agrega o BodyTite na cirurgia, o tempo não diminui. Às vezes ele até aumenta. Porque normalmente, na cirurgia, você está pensando em prevenir uma flacidez de pele no pós-operatório. Então, a gente passa o aparelho primeiro. E quando você passa o aparelho primeiro, para fazer essa retração toda, você faz uma programação pela área, pela espessura, pelo tipo de pele, você programa tudo no equipamento para que você tenha parâmetros seguros de temperatura, de energia que você está depositando no paciente, né? Então, essa passagem do aparelho ela demora. Mas, por exemplo, quando você associa o BodyTite com uma lipoaspiração, a lipoaspiração que você faz depois é bem mais rápida também. Sim. Né? É bem mais rápida, a gordura já está toda liquefeita, então é só você esvaziar, dar um acabamentinho, então assim, o tempo não diminui, às vezes ele até aumenta um pouco, mas vale muito a pena pelo resultado. E é um equipamento muito utilizado também na lipo HD, que é tão falada e tão desejada hoje em dia. Sim.
né? E a gente sabe que a lipo-HD, ela tem uma indicação mais específica, Sim. não é verdade? Não são todos os pacientes Não, que têm essa indicação. Lipo-HD é uma cirurgia para algumas pessoas, né? Tem um perfil de paciente que você tem uma indicação de lipo-HD. Então, esse paciente é um paciente que ele se cuida um pouco mais do que a média, né? Ele faz muita atividade física, ele cuida muito da alimentação dele, ele não sofre muita oscilação de peso durante a vida dele. Então, esse é um paciente que você já tem, por exemplo, uma musculatura muito bem definida, mas às vezes ela não está muito visível porque existe uma camada de gordura em cima que não deixa ver, né? Então, eu falo assim, a lipo-HD é para revelar o que tem embaixo. Sim. Né? Não adianta pegar uma pessoa que tem um estilo de vida muito irregular e você indicar uma lipo-HD. Ele pode até no momento inicial ter um resultado interessante, mas o estilo de vida dele vai fazer com que aquilo não tenha valido muito a pena depois, né? E como é que você observa a melhora da autoestima depois de uma cirurgia plástica? Isso realmente existe? Você acha que, claro, né? Com certeza. Isso aí é uma coisa que você vê no rosto das pessoas, no comportamento das pessoas, você vê nas relações familiares, amorosas das pessoas, né? Muda, porque você tem que muda. A cirurgia plástica, muitas vezes, ela ajuda a pessoa a mudar de dentro para fora, né? Você mexe fora, mas aquilo mexe dentro e ela se transforma muitas vezes numa pessoa mais leve, uma pessoa melhor do que ela era, né? É verdade. Isso é uma coisa muito bacana. Eu já fiz algumas cirurgias plásticas e quero fazer várias outras, mas todo mundo fala, nossa, você é mulher de cirurgião plástico, então, assim, você deve operar a todo momento. Toda semana. Toda semana. Não é verdade, não é assim. Eu trabalho demais e o Dr. Saraiva sempre tenta me dar, assim, fazer uma me moderação. enrolar um pouquinho. Não, é fazer uma moderação. Uma a gente moderação. faz as coisas que você necessita, né? Mas no seu tempo também. Entendi. Eu sempre achei que era para não ficar com o pós-operatório em casa. Então, não. Não. Não, é cuidado mesmo. Cuidar de você é um prazer. Tá vendo como essa entrevista está sendo importante, gente? Coisas que eu não sabia, imaginava outra coisa. Né? Tá certo. Agora, vamos falar um pouco da sua vida pessoal, né? Vamos falar de futebol. Que time você torce? Eu torço para o Santos. Santos. Mas o meu filho torce muito mais para o Santos. Muito mais para o Santos, é verdade, né? O João, quando ele era pequeno, ele é apaixonado por futebol, né? E foi engraçado que quando ele era pequeno, ele não gostava, né? Não gostava, aí os tios que torciam para times assim, falavam, torce para tal, torce para outro. E um tio super palmeirense e o outro corintiano. E ele foi já palmeirense, corintiano e tudo mais. Aí, quando ele começou a crescer, era a época do Neymar no Santos, aquele time fantástico do Santos, né? Aí ele me perguntou um dia, que time você torce? Eu falei, eu torço para o Santos. Aí, aquilo ficou na cabeça dele, eu acho que dias depois ele estava torcendo para o Santos. E aí ele falou, eu sou Santos e por coincidência, um paciente meu comentou numa consulta que, puxa, ele tinha vendido automóvel para a turma dos jogadores do Santos, alguma coisa assim. Aí ele perguntou, que time o seu filho torce? Eu falei, ele torce para o Santos. No dia seguinte, ele chegou com a camisa oficial do Santos, autografada pelo time inteiro, dedicada ao João. É verdade, que ele tem até hoje. Nossa, eu acho que é um... E eu levei a camisa para casa, você estava junto. Ele vestiu a camisa chorando. Foi. Né? Gente, essa camisa, ela fica num quadro. No quarto dele. No quarto dele. Né? E ele é completamente apaixonado por essa camisa, pelo Santos, por futebol. Na verdade, por futebol, né? De uma forma geral. Porque ele assiste, assim, ele é capaz de assistir, sei lá, Ibis com... nem eu sei o nome do... Ele vê qualquer coisa. Qualquer coisa. Mas eu vejo mais... Assim, comenta... Eu gosto de futebol, assim, ver um jogo bom eu gosto, mas eu vejo mais quando o João está perto, porque aí ele liga, ele me chama, né? Ou quando ele liga, pai, hoje, time tal, o Santos vai jogar hoje. Às vezes eu ligo a TV.
Mas eu gosto, mas sou tranquilo. É verdade. E ele acabou fazendo com que todos nós virássemos santistas, né, em casa. Tipo, eu não tinha time, mas desde pequenininho ele fazia: que time você torce? É Santos, né, mãe? É Santos. A Luísa não, né? A Luísa, até hoje, ela fala que ela torce para o São Paulo, mas eu acho que é para irritar ele, né? Desde pequena, né? É. Aí um dia ele perguntou, que a Luísa brigava, né? Luísa sempre ele muito falava brava. o negócio do São Paulo, aí ela começava a chorar. Falei, poxa, mas eu sou São Paulino. E começava a chorar. Aí ele perguntava para ela, mas fala assim, só um jogador dos 11 do São Paulo. Verdade, ele fazia isso. E ela não sabia, né? Aí ela chorava mais ainda. Chorava mais ainda, é verdade. Mas hoje em dia eles são super amigos, né? Isso é uma coisa muito, muito boa, muito boa. E me fala sobre seus projetos para o futuro. Qual o seu projeto para o futuro? Ser feliz. Ser feliz. Ser feliz. E o que é mais ser feliz? mais eu sou feliz? Você é feliz, né? Feliz. E o que é felicidade para você? Poxa, felicidade é você estar com quem você gosta, é fazer o que você gosta, tá bem. Eu acho que tá bem é isso. É ter, eu acho que ter liberdade para fazer o que quer, de escolher, sim, com né? certeza. Ter saúde. Com certeza. Não é verdade? Eu acho que a gente passou aí por esse momento de pandemia e isso nos fez pensar em muita coisa, na vida de uma maneira né? diferente, né? A gente nunca tinha passado por isso. Acho que a última grande tragédia humanitária mundial que teve foi uma guerra, né? Foi a guerra de 39. Essa pandemia realmente foi uma coisa que tomou rumos assim inesperados, inusitados mesmo. E falando da pandemia, né, você como médico, o que você acha? Você acha que ela entrou num equilíbrio agora, ou não? Você acha que a gente ainda deve ter alguns cuidados? Qual a sua impressão sobre isso? Bom, a pandemia ela desfez muitas teorias médicas, né? Porque eu lembro que no começo começou aquele terror todo da doença avançando e aquela exploração toda que houve na mídia também dos políticos, principalmente no mundo inteiro, não digo só aqui no Brasil. E eu lembro que eu conversei com 2 colegas na ocasião que eram especialistas na área, infectologistas, né? E assim, foi bem no começo. E os 2 me disseram a mesma coisa. Assim, falaram, não, cara, fica tranquilo, porque isso é epidemia. Epidemia é um ciclo de 7 semanas. Ela começa, ela cresce, atinge o pico, depois ela cai, depois ela desaparece. Não foi assim, né? Então, o mundo todo está muito esperançoso de que virou uma doença comunitária. Os casos que tem hoje não têm a gravidade que tinham, principalmente em pessoas jovens, né? Então, eu acho que é algo bem controlado, porque a gente vacinou muita gente, né? Eu acredito que o futuro em relação a isso é tranquilo, em relação ao Covid, pelo menos. Mas a gente aprendeu muita coisa, né? Eu acho que a gente não pode como é que eu vou dizer, tratar doença infectocontagiosa como às vezes a gente tratava. Sim. Né? Porque a mais comum, principalmente respiratória, era a gripe, né? E a gripe sempre matou a gente. Sempre matou a gente. Imunodeprimidos, pessoas de mais idade. Eu acho que a gente até subestimava, na verdade, né? Mas eu acho que todo mundo acabou mudando um pouquinho os seus hábitos, não é? De higiene básica, um pouquinho. Eu acho que foi bom. Eu acho que teve um aprendizado disso tudo, né? Dessa tragédia toda aí. Com certeza. E nos mostrou que pequenos hábitos fazem toda a diferença, né? Eu lembro quando a pandemia começou, eu que sou cirurgiã dentista, nossa... Não, a gente pensou, nós vamos pegar, não tem Sim, jeito. não tem jeito. Porque você trabalha ali perto da boca do paciente. Sim, eu também, né? Muito próximo muitas vezes.
E, inacreditavelmente, Não. a gente não pegou, graças a Por quê? Deus, até Pela hoje. barreira Exato. da máscara, provavelmente, Exato. pelos hábitos que a gente desenvolve. De Desenvolve lavar na as profissão. mãos o tempo É o dia inteiro, inteiro, né? de cuidados, né? Apesar da nossa alta exposição, teoricamente. Né? Exatamente, exatamente. Então, eu acho que esses pequenos hábitos vieram Sim. e espero que fiquem, Eu né? espero que Porque deu para perceber que faz uma diferença enorme. Eu te perguntei sobre isso porque a gente viu agora há pouco tempo que a China ela fechou novamente ali a entrada e a saída para tentar segurar um outro caso de Covid. E aí as pessoas ficam assustadas, né? Peraí, o que é que está acontecendo? Como é que você enxerga isso? Você acha que isso... É muito difícil de analisar isso, porque a China, primeiro, é um país muito fechado. Você não sabe o que acontece ali, né? É um comunismo ainda ali, né? Pelo que eu pude observar, eles fecharam algumas cidades em alguns momentos, né? Tem gente que acha que isso tem um viés muito comercial também, de criar um certo terror para se aproveitar disso de uma maneira comercial mesmo, né? Mas eu acredito que a pandemia em si ela está sob controle, né? É que eles têm a maneira deles de lidar, de se comunicar, mas assim no mundo aberto, no mundo ocidental, você vê que por todo lado aí as coisas estão bem controladas. Estão voltando, né? Graças a Deus estão voltando. Legal. Topa fazer um ping-pong? Ping-pong. Um ping-pong, tipo, um filme ou 2 filmes, 3 filmes. São vários filmes, gente. Ele adora filmes. É verdade, mas são tantos filmes assim. Puxa, que filme. Eu vou falar um filme bem antigo, bem bonitinho, bem charmoso, um filme italiano, Cinema Paradiso. Um filme bem, verdade, bem é lindo. Lindo, lindo. Um artista. Puxa, muitos artistas da música brasileira, citaria aí o Gilberto Gil, Chico Buarque, eu adorava o João Gilberto, Tom Jobim. Não vou citar vários que eu gosto também, mas são muitos. Um artista, um pintor, você adora desenhar, desenha super bem. E tem na família, inclusive. Tem, né? O Flávio é um primo nosso que é pintor. Dos grandes, eu gosto muito da obra do Monet, dos impressionistas de uma maneira geral. Monet é lindo, né? É muito, muito colorido. Uma música. Zeca. Luciana. Não, eu não esperei que ele fosse falar Luciana, porque no início do nosso namoro, apesar de ter sido super curto, né? 4 meses nós namoramos. A gente continua namorando até hoje. Né? Noivamos e casamos, mas tinha uma música do Zé Cabaleiro. Lembra disso? Do Salão de Beleza. Né? Eu não me lembro o nome dela. E você dizia que você gostava... Ela sempre muito vaidosa, e ele fala justamente... Essa música fala exatamente disso, né? Que ela está fazendo massagem, rinçagem, escovas, unhas, etc. Acho que é salão de beleza, alguma baby, coisa você assim. Não precisa de um salão de beleza. É verdade. A sua beleza é muito mais do que a beleza de qualquer salão. Olha só, né? quanta coisa eu estou lembrando aqui nesse bate-papo. Coisa boa. Um sonho. Um sonho? Você sonha em, por exemplo, morar em outro lugar, em outro país, ou não? Ou eu já tive essa ideia. Acho que todo brasileiro já teve, em algum momento, essa ideia de morar fora, né? Mas, assim, eu gosto de morar no meu país, eu gosto de estar aqui. Eu gosto de visitar outros lugares, outras culturas também. Mas, assim, acho que a minha base é aqui, o Brasil, né? Eu sonho com um Brasil mais justo, né? Mais seguro, né? Com certeza. Com mais saúde, com mais oportunidade para todo mundo, né? Com mais igualdade, né? Esse é um grande sonho que eu tenho. Legal. Agora eu vou falar uma frase e você completa ela para mim. Tudo bem? Vamos lá. Vamos. Eu nunca mais vou...
para a Disney. Verdade. Verdade. Eu sofri um massacre de montanha-russa com os meus filhos. E você... De fila, e puxa. E você... Foi muito legal, mas foi. assim, eu já fui. Ele foi uma vez, gente, uma vez. Eu vou contar uma história aqui agora, que, olha, quando aconteceu, eu juro, eu chorei, eu desacreditei. Bom, ele foi uma vez para a Disney. Tipo assim, vou cumprir meu papel de pai, vou levar João e Luísa, né? Luciana quer, então tudo bem. Foi super bonitinho, ele detesta montanha-russa. Apesar de piloto, ele não gosta de altura. Não tem nada a ver com uma coisa com a outra. Mas foi lá, fez tudo certinho, foi naquelas montanhas que ele odiava, mas foi. Daí, passado um tempo, acho que uns 2 anos, mais ou menos, eu resolvi ir novamente para a Disney e resolvi levar meu pai, minha mãe, meu cunhadinho, meu afilhado, João e Luísa e Zeca, claro. Sim, mas eu fui... Você só me falou depois que você já tinha comprado as coisas. Foi. Aí era em julho, se eu não me engano, né? E eu comprei falei, essa viagem tipo uns 3 meses antes. É uma pena, mas eu tenho outros planos. Eu não vou poder ir. E ele disse que ele não ia de forma nenhuma, né? Fui falando pra ao longo Disney, do tempo, foi. até Mas que você eu... só acreditou na véspera, Foi. No dia, né? Que eu não apareci. E eu não acreditei que ele não fosse. Eu achei que, né? Claro, eu já tinha comprado tudo e que ele iria. E aí, gente, ele não foi. Chegou no dia, eu fiz a mala dele, deixei tudo organizado. Chegou no dia, ele disse, não, mas eu não vou, eu falei que eu não ia. E não foi. E aí eu perdi a passagem dele, perdi a estadia, né? Ficou só eu e Luísa num baita quarto lá, porque Zeca não foi. Você não perdeu nada, eu acho que a viagem foi boa, vocês gostaram, e eu também trabalhei aqui. Julho, ele trabalha bastante. Então, é verdade, eu nunca mais vou para a Disney, e eu acho que isso é a mais pura verdade. Saraiva, Dr. Saraiva por Dr. Saraiva. Puxa, a pessoa que mais me conhece é você. É verdade, eu né? Acho que eu vou devolver a bolinha do ping-pong para você. Para mim? Porque eu acho que falar da gente não é tão fácil assim. Eu acho que é fácil falar de você, né? Eu acho que é fácil, sim. Você eu acho que é um super amigo, um melhor médico, melhor cirurgião plástico, não porque você é meu marido, mas eu te acompanho aí há mais de 23 anos e percebo isso a todo momento, extremamente dedicado, extremamente responsável, excelente pai, excelente marido. Obrigado. Eu acho que é isso. Eu acho que não foi só Dr. José Saraiva por Dr. José Saraiva, mas Dr. José Saraiva por Zeca, que é dessa forma, né, que a gente te chama. Se eu fosse responder, eu ia dizer assim, eu sou um excelente pai, um excelente marido. Não, acho que é um pouco piegas. Mas é sim. Bom, queria super te agradecer. Eu sei que para estar aqui hoje, né, não foi fácil, a sua agenda é super complicada. Então, assim, quero te agradecer demais por ter participado do Pod Lu. Foi um prazer enorme esse bate-papo aqui. Muito obrigada mesmo. E no próximo programa teremos Daniel Dias. Não percam. E não se esqueçam de apertar o sininho, curtir e nos seguir nas redes sociais. Gente, muito obrigada e um grande beijo para vocês. Beijos, boa noite para vocês. Foi muito bom.